era para durar para sempre. Pelo menos foi isso que você acreditou, que prometeu, que sentiu com cada pedaço do seu coração. Mas agora, o silêncio é tudo o que sobrou. Você já acordou um dia e percebeu que o para sempre acabou antes mesmo de começar? Que aquela pessoa que você imaginava ao seu lado até o fim simplesmente não está mais lá? Não foi com um grito, nem com uma briga devastadora. Foi com pequenos silêncios, com distâncias que cresceram entre vocês, com palavras não ditas, com olhares que já não se encontravam. E agora, você está aqui, segurando as pontas de um amor que se desfez nas suas mãos, sem entender como algo tão sólido pôde virar poeira. O que dói mais? O fim ou a forma como terminou? Aquela sensação de incompletude, de palavras engasgadas, de perguntas sem resposta. A forma como você fica repassando cada momento, buscando sinais que não viu, tentando entender onde foi que tudo começou a desmoronar. Talvez o mais doloroso seja a sensação de que você não teve chance de lutar, de entender, de consertar, ou simplesmente de se despedir. Foi como se uma porta batesse, e quando você olhasse para trás, já não houvesse mais caminho de volta. E agora, você carrega esse fantasma de um amor que não teve final, que não teve encerramento, que ficou suspenso no ar como uma frase inacabada. E você se pergunta, como seguir em frente quando o fim não parece um fim de verdade? Você busca entender o que aconteceu, mas cada resposta só traz mais perguntas. Você revisita memórias, momentos felizes, promessas feitas sob a lua, planos desenhados para um futuro que agora parece tão distante. E dentro disso tudo, você tenta encontrar o momento exato em que tudo começou a ruir. Foi algo que você disse, algo que você não percebeu, algo que estava ali o tempo todo, mas que seus olhos, nublados pelo amor, se recusaram a ver? E se o que dói não for só a ausência, mas a sensação de que você perdeu uma parte de si mesmo nesse caminho, uma parte que talvez nunca mais volte? Se isso ressoa dentro de você, se essa dor tem morada no seu peito, fique comigo. Hoje, vamos olhar juntos para esse vazio que ficou quando o para sempre acabou de repente. E talvez, apenas talvez, possamos encontrar um sentido mesmo no meio dessa dor. Se isso tocou algo dentro de você, deixa um like e fica comigo. Tem mais pela frente. Viktor Frankl não era apenas um psiquiatra. Era um homem que conheceu o sofrimento na sua forma mais crua, mais devastadora. Sobrevivente do Holocausto, ele perdeu quase toda a sua família nos campos de concentração. E foi justamente no meio desse inferno na Terra que ele desenvolveu sua teoria sobre o sentido da vida, a logoterapia. O que Frankl descobriu, no meio da dor mais profunda que um ser humano pode suportar, foi algo revolucionário. Não é a busca pela felicidade que nos move. É a busca pelo sentido, pelo significado, pelo propósito que torna nossa existência não apenas suportável, mas valiosa. E o que isso tem a ver com o fim de um relacionamento que parecia eterno? Tudo. Quando amamos alguém, não estamos apenas buscando companhia ou prazer. Estamos, muitas vezes sem perceber, buscando um sentido através desse amor. Depositamos no outro não apenas nossos sentimentos, mas nossas esperanças, nossos sonhos, nossa própria razão de existir. E quando esse amor acaba, principalmente de forma abrupta, não perdemos apenas uma pessoa, perdemos um sentido para a nossa vida. É por isso que dói tanto. Não é só o coração que está quebrado. É o propósito, é o significado. É a sensação de que sem essa pessoa, sem esse amor, nada mais faz sentido. Frankl diria que essa dor tão profunda é, na verdade, um sintoma de algo maior, o vácuo existencial. É como se dentro de nós existisse um espaço que precisa ser preenchido com propósito, com sentido. E quando tentamos preencher esse espaço apenas com um relacionamento, estamos pedindo ao outro algo que ele nunca poderá nos dar por completo. Ele acreditava que quem tem um porquê viver suporta quase qualquer como. Essa frase poderosa nos convida a olhar além da dor imediata e perguntar:
Qual é o sentido que posso encontrar mesmo nesse sofrimento? Porque, veja bem, o sofrimento em si é vazio, é apenas dor. Mas quando conseguimos atribuir um significado a ele, quando conseguimos extrair uma lição, um crescimento, um propósito daquilo que nos fere, aí o sofrimento se transforma. Como ele mesmo disse, o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Pense naquela mulher que só se envolve com homens que a rejeitam, porque no fundo acredita que precisa provar seu valor para ser amada, ou num homem que anula completamente suas necessidades por medo do abandono, confundindo o amor com sobrevivência emocional, ou em quem não consegue seguir em frente após um término, convencido de que está esperando o outro voltar, quando na verdade está apenas tentando dar sentido a toda aquela história vivida. Todos eles estão buscando no amor algo que só o propósito pode dar, significado para sua existência. Frankl também nos ensinou que quando não podemos mais mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E talvez seja exatamente isso que o fim abrupto de um relacionamento nos convida a fazer. Quando não podemos trazer a pessoa de volta, quando não podemos mudar o final da história, somos convidados a transformar a nós mesmos, a encontrar um novo sentido que transcenda aquela relação. Porque, no fundo, o verdadeiro amor não cria dependência, cria liberdade. Não diminui nosso sentido de vida, o expande. Não nos aprisiona a um único propósito. Nos abre para infinitas possibilidades de significado. Frankl acreditava que existem 3 fontes principais de sentido na vida: o trabalho, o que damos ao mundo, as experiências, o que recebemos, do mundo incluindo o amor, e a atitude que tomamos frente ao sofrimento inevitável. E é justamente nesse terceiro caminho que podemos encontrar uma saída quando o para sempre acaba de repente. A dor da perda não vai embora com explicações filosóficas, é verdade. Mas quando começamos a enxergar essa dor não apenas como uma ferida, mas como um convite para descobrir um sentido mais profundo para nossa existência, aí começa a verdadeira cura. Se algo dentro de você se iluminou com essas palavras, se inscreve no canal. Estamos apenas começando. Deixa eu te contar sobre Mariana. Ela tinha aquele tipo de olhar que parecia guardar todas as estrelas do universo. Sempre foi a sonhadora, a romântica, a que acreditava que, de alguma forma, o amor sempre venceria no final. Desde criança carregava dentro de si essa certeza. Um dia encontraria sua alma gêmea, sua metade, e juntos construiriam o Felizes para Sempre, dos contos de fadas. E ela acreditou ter encontrado isso em Lucas. O relacionamento começou como um daqueles filmes que a gente ama assistir. Conexão instantânea, conversas que duravam até o amanhecer, a sensação de finalmente ter encontrado alguém que a enxergava por completo. Nos primeiros meses, tudo parecia perfeito. Eles planejavam viagens, falavam sobre o futuro, sobre a casa que teriam, sobre os filhos que criariam juntos. O para sempre não era apenas uma promessa vaga, era uma certeza concreta que pulsava entre eles. Até que, aos poucos, algo começou a mudar. Não foram brigas devastadoras, não houve traição ou um grande evento dramático. Foi mais sutil que isso. Foi o silêncio que começou a se instalar entre eles durante o jantar. Foram os toques que se tornaram mais raros, mais mecânicos. Foi a forma como os olhares já não se encontravam com a mesma intensidade. Como se um abismo invisível estivesse crescendo entre eles, 1 centímetro a cada dia. Mariana percebeu, claro. Como não perceberia? Mas cada vez que tentava abordar o assunto, Lucas desconversava. Estou cansado, é só uma fase, são coisas da sua cabeça. E ela, por medo de parecer carente demais, intensa demais, dramática demais, engolia suas perguntas e suas inseguranças, convencendo-se de que realmente era apenas uma fase difícil. Até que numa terça-feira comum, daquelas sem nada de especial, ela chegou em casa e encontrou um bilhete. Curto, direto. Preciso de um tempo. Não consigo mais continuar. Só isso. Nenhuma explicação mais profunda. Nenhuma despedida cara a cara. Nenhum espaço para perguntas, para entendimento,
para a luta, para a despedida. O mundo de Mariana desabou. Não era apenas o fim de um relacionamento. Era o fim de um futuro inteiro que ela havia construído em sua mente. Era o fim de uma identidade. Ela como esposa de Lucas, como mãe dos filhos deles, como parceira de vida dele. De repente, todo o sentido que ela havia atribuído à sua existência parecia ter sido arrancado dela, deixando apenas um vazio ensurdecedor. Meses seguintes foram um borrão de dor. Mariana se afundou em perguntas sem respostas, em análises obsessivas de cada momento do relacionamento, buscando sinais que pudessem ter previsto aquele fim tão abrupto. Ela oscilava entre a raiva, como ele pôde ser tão covarde, e o desespero. Talvez ela não fosse suficiente. Talvez nunca fosse amada de verdade por ninguém. E foi nesse ponto de quase afogamento que ela encontrou, por acaso, um livro de Viktor Frankl. A princípio, parecia estranho que um sobrevivente do Holocausto pudesse ter algo a dizer sobre sua dor amorosa. Mas quanto mais ela lia, mais um novo entendimento surgia dentro dela. Ela percebeu que havia depositado todo o sentido de sua vida nas mãos de Lucas, que havia, inconscientemente, transferido para ele a responsabilidade de dar propósito à sua existência. E quando ele se foi, não foi apenas um homem que partiu. Foi todo o significado que ela enxergava em si mesma e no mundo. Mariana começou a entender que aquilo que buscava desesperadamente não era apenas o amor de Lucas. Era um propósito, um sentido. Uma razão para acordar todas as manhãs e sentir que sua existência importava. E talvez essa fosse uma responsabilidade grande demais para colocar nos ombros de qualquer pessoa. Foi um despertar lento, doloroso, mas profundamente transformador. Ela começou a se perguntar: que outros sentidos posso encontrar além desse amor? Que outros propósitos posso abraçar? Que pessoa posso me tornar a partir dessa dor? Não foi uma transformação instantânea. Houve dias de recaída, de choro, de raiva, de nostalgia, mas aos poucos ela começou a redescobrir partes de si mesma que havia esquecido. Voltou a pintar, algo que amava desde criança, mas que havia abandonado porque Lucas não demonstrava muito interesse. Reconectou-se com amigos antigos, passou a se envolver com trabalho voluntário, encontrando propósito em ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. E, mais importante, começou a entender que o verdadeiro para sempre não estava em outra pessoa. Estava na capacidade de encontrar sentido mesmo nos momentos mais escuros. De extrair significado de cada experiência, mesmo as dolorosas. De transformar o sofrimento em crescimento. Hoje, anos depois, Mariana olha para trás e vê que aquele fim que parecia tão devastador foi, na verdade, um renascimento. Não porque a dor não tenha sido real. Foi, e intensa, mas porque através dessa dor ela encontrou um sentido mais profundo, mais autêntico, mais seu. Talvez a sua história se pareça com a de Mariana, e talvez você também possa transformar esse fim aparente em um novo começo. Se isso te deu esperança, compartilha com alguém que você ama. Agora quero compartilhar com você alguns ensinamentos que podem iluminar seu caminho quando o para sempre acaba de repente. Não são fórmulas mágicas que farão a dor desaparecer instantaneamente. Dor é dor e precisa ser honrada. Mas são faróis que podem guiar você através dessa tempestade emocional, ajudando-o a encontrar sentido mesmo no meio do sofrimento. Sua dor é real e tem uma mensagem. A primeira coisa que precisamos entender é que sua dor não é apenas válida, ela é necessária. É o sinal de que algo importante aconteceu, de que algo significativo foi perdido. Não tente silenciá-la, minimizá-la ou afogá-la. Ouça-a. Quando um relacionamento termina abruptamente, sentimos um vazio que parece não ter fundo. É como se uma parte nossa tivesse sido arrancada sem aviso prévio. E isso dói, profundamente. Mas essa dor não está aí para te destruir, está aí para te mostrar algo. Como Viktor Frankl descobriu nos campos de concentração, a dor geralmente precede a descoberta de um sentido mais profundo. É como se ela abrisse espaço dentro de nós para algo novo nascer. Como se esvaziasse o copo para que ele pudesse ser preenchido novamente, mas com algo diferente, talvez até mais autêntico.
Sentir-se abandonado não significa que você é indigno de amor. Significa que há uma parte dentro de você clamando por ser escutada, por ser acolhida, por você mesmo. Pergunte-se: o que essa dor está tentando me mostrar? Que espaços em mim precisam ser preenchidos com significado e não apenas com a presença de outra pessoa? A ausência do outro, não. Define seu valor. Quando alguém que prometeu ficar para sempre decide ir embora, é fácil internalizar essa partida como um reflexo do nosso valor. Se eu fosse suficiente, ela teria ficado. Se eu fosse realmente amável, ele teria lutado por nós. Mas essa é uma armadilha perigosa, porque o valor de uma pessoa jamais pode ser determinado pela presença ou ausência de outra. Viktor Frankl nos ensinou que mesmo nas condições mais desumanas, onde tudo foi tirado de um ser humano, conforto, dignidade, família, até o nome, ainda existe algo que ninguém pode tirar: a liberdade de escolher como responder à situação. A capacidade de encontrar um sentido mesmo no sofrimento. Da mesma forma, o fim de um relacionamento pode tirar muito de você: planos, sonhos, segurança emocional, companhia, mas não pode tirar seu valor intrínseco como ser humano. Não pode diminuir sua capacidade de amar, de criar, de encontrar propósito, de transformar sua realidade. Você não vale menos porque alguém foi embora. Seu valor não depende de quem fica, depende de quem você escolhe ser diante da partida. O vazio é um convite para redescobrir o sentido. Talvez o aspecto mais doloroso de um término repentino seja o vazio que fica. Aquela sensação de que, de repente, nada mais faz sentido. Os planos desfazem-se, as rotinas desmoronam, até mesmo nossa identidade parece questionável. Mas, e se esse vazio não fosse apenas um buraco a ser preenchido rapidamente com outro relacionamento, outro apego, outra dependência? E se fosse, na verdade, um espaço sagrado de possibilidades? Frankl acreditava que enfrentamos 3 fontes potenciais de sentido: através do trabalho ou criação, o que oferecemos ao mundo; através das experiências ou encontros, o que recebemos do mundo, incluindo o amor; e através da atitude que tomamos frente ao sofrimento inevitável. Quando perdemos alguém que amamos, somos convidados a redescobrir essas 3 fontes, a nos perguntar: o que posso oferecer ao mundo que seja unicamente meu? Que experiências posso buscar que ampliem minha visão de vida? E, principalmente, que atitude posso adotar frente a essa perda que a transforme em algo significativo? Como Frankl dizia: o que quer dar luz precisa suportar a queima. Essa dor não é destruição, é revelação. É o processo pelo qual descobrimos camadas mais profundas de nós mesmos, propósitos mais autênticos, um sentido de vida que ninguém pode tirar de nós porque nasce de dentro. Crie seu próprio encerramento. Uma das características mais dolorosas de um término abrupto é a sensação de incompletude. As palavras não ditas, as perguntas sem resposta, a despedida que nunca aconteceu. Ficamos esperando uma explicação melhor, um pedido de desculpas, um último encontro que possa encerrar a história de forma digna. Mas e se essa espera estiver apenas prolongando o sofrimento? Viktor Frankl nos ensinou que, embora não possamos controlar todas as circunstâncias da vida, sempre podemos escolher nossa resposta a elas. E talvez uma das escolhas mais poderosas que podemos fazer após um término sem explicação é criar nosso próprio encerramento. Isso não significa inventar desculpas pelo comportamento do outro ou romantizar o que aconteceu. Significa assumir a responsabilidade pela sua própria cura, pelo seu próprio caminho adiante. Talvez o outro nunca peça desculpas, mas você pode se perdoar por qualquer parte que tenha tido na história. Talvez o outro nunca explique por que foi embora, mas você pode dar sentido à experiência, integrando-a à sua jornada de vida. Talvez o outro nunca volte para um último adeus, mas você pode dizer adeus à relação, à pessoa que você era nela, e abrir espaço para um novo capítulo. A cura começa quando paramos de esperar que o outro complete a nossa história e assumimos o papel de autores da nossa própria vida.
O sentido está na sua escuta interna em última análise. Encontrar sentido após a ruptura de um para sempre. É um trabalho interno. É a jornada de reconectar-se consigo mesmo, de ouvir a própria alma, de redescobrir propósitos e valores que talvez tenham sido obscurecidos pela relação. Viktor Frankl acreditava que o sentido não pode ser dado, precisa ser descoberto. É algo único para cada pessoa, em cada momento específico da vida. Não existe uma fórmula universal para encontrá-lo. Existe apenas a busca honesta, a escuta atenta, o compromisso com a própria verdade. Pergunte a si mesmo: o que essa dor quer me mostrar? Que verdade eu estava tentando ignorar? Que partes de mim foram silenciadas e agora pedem para ser ouvidas? Que valores são verdadeiramente importantes para mim, para além deste relacionamento? E talvez a pergunta mais importante: que pessoa eu quero me tornar a partir desta experiência? Porque no fim das contas, é disso que se trata a logoterapia. De Frankl. Não apenas sobreviver ao sofrimento, mas transcendê-lo. Não apenas suportar a dor, mas transformá-la em algo significativo. Não apenas continuar existindo, mas encontrar um propósito que faça cada dia valer a pena, independentemente das circunstâncias externas. Se algo disso falou com você, comenta Cura-te aqui embaixo. Pode ser que alguém precise ler. Existe uma árvore no Japão chamada Kintsukuroi. Quando um vaso de cerâmica se quebra, ao invés de jogá-lo fora ou tentar esconder suas rachaduras, os artesãos preenchem essas fendas com ouro líquido. O resultado é uma peça ainda mais valiosa, ainda mais bela, exatamente por ter sido quebrada e restaurada. Talvez seja assim com o coração humano também. O fim de um para sempre pode parecer o fim de tudo. O fim da esperança, do amor, do sentido. Mas Viktor Frankl, que sobreviveu ao impensável, nos mostrou que mesmo no sofrimento mais profundo, ainda existe a possibilidade de escolha. Ainda existe a possibilidade de sentido. Ainda existe a possibilidade de transformação. Talvez a vida tenha te quebrado. O amor que você acreditava eterno acabou de repente, sem aviso, sem explicação, sem um encerramento digno. E agora você se pergunta como seguir, como respirar, como acreditar novamente. Mas a vida não te quebrou para te destruir. Te quebrou para te reconstruir de uma forma nova, para preencher suas rachaduras com ouro, para te mostrar uma força que você nem sabia que tinha, para te revelar propósitos que talvez estivessem adormecidos, escondidos, esperando o momento certo para despertar. Essa dor que você sente agora é real, é válida, é importante. Não tente ignorá-la, ou engoli-la, ou afogá-la. Abrace-a como parte da sua história. Honre-a como testemunho do seu amor. Escute-a, pois ela tem algo profundo a te ensinar. Mas lembre-se, essa dor não é seu destino. É apenas uma passagem, um portal, um convite para descobrir dimensões do seu ser que talvez nunca tivessem se revelado sem essa ruptura. Quando o para sempre acaba, não é apenas um fim que acontece, é também um começo. O começo de uma jornada de autodescobrimento, de reconstrução, de ressignificação. O começo de uma história onde você não é apenas a vítima da partida de alguém, mas o protagonista da sua própria permanência, da sua própria força, do seu próprio sentido. Viktor Frankl nos mostrou que o ser humano é capaz de encontrar propósito mesmo nas situações mais devastadoras, que podemos transformar tragédia pessoal em triunfo humano, que o sofrimento, quando confrontado com coragem e significado, pode se tornar não apenas suportável, mas transformador. Hoje você pode estar sentindo que perdeu tudo, que nada mais faz sentido, que o vazio deixado por essa pessoa jamais será preenchido. Mas eu te convido a olhar mais profundamente, a olhar para além da ausência, para além da dor, para além do fim aparente, a olhar para o espaço que se abre agora dentro de você, não como um buraco vazio, mas como uma tela em branco, uma oportunidade de reescrever sua história, de redescobrir seu propósito, de reacender sua luz, talvez ainda mais brilhante que antes, porque você não é apenas a soma dos seus relacionamentos, você é muito mais que isso.
Você é um ser capaz de criar, de amar, de transformar, de encontrar sentido, mesmo quando tudo parece perdido. Essa é a verdadeira liberdade humana que ninguém, nem mesmo quem vai embora sem explicação, pode tirar de você. E agora, é você quem escolhe o que essa dor vai significar. A sua história não acabou. Ela só começou a fazer sentido. Deixe sua marca com um like para que esta mensagem encontre mais corações sedentos por clareza. Inscreva-se, ative as notificações para receber doses regulares de inspiração e bem-estar. Compartilhe nos comentários a palavra cura para vibrarmos juntos nessa jornada. Quem sabe sua experiência não se torna luz para outros em nosso canal. Conte-nos nos comentários o que te motiva e te dá força. Sua história única pode iluminar um futuro vídeo em nosso canal, inspirando milhares.